Esse é o Big Shot Pod. Quando o Marcelo não via. Olá, galera. Já tô tomando golpe aqui. Bem-vindos a mais um Big Shot Pod. Ah, valeu? Já tá valendo. Aqui é assim. Aqui já é assim. Já estão roubando meu bordão. É eu falar que vou viajar, já tomo um golpe. Me sentindo a Dilma desse podcast aqui. Tudo bem, meninos? Como é que vocês estão? Muito bem. Felizes que depois de 479 dias a 46 graus de temperatura, hoje deu uma esfriadinha aqui em São Paulo. Nossa, não dá pra ser feliz nessa temperatura. Não dá. Não dá. Assistiram o Super Bowl ontem, não é que a gente fala de NFL aqui, mas... Super Tigela, né? O Super Cumbuca. Ou Super Cumbuca, né? Quem não ganhou a Super Tigela ontem, bola pra frente, tem outras tigelas pra ganhar, tem né? outra. Cumbucas eternas aí, o senhor Giselo aí ganhando mais um, né? Já tá ficando chato. Vamos dar chance pros outros amiguinhos aí. Tem um amigo meu, Vinícius Intrieri, que ele tem uma frase bacana sobre o futebol americano, que é aquele jogo que dura 4 horas e no final o time do Tom Brady ganha. Tipo a Conferência Leste da NBA, né? Ficam se enfrentando durante 8 meses, no final o time do LeBron tá na final. Exato. Então, a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, um dia depois do Super Cumbuca 53. Amanhã, terça-feira pra gente, hoje, pra você que tá ouvindo, a gente vai estar no Live Pod do Café Belgrado, que vai acontecer aqui em São Paulo, no Clube Pinheiros, e a gente vai estar lá. A gente não sabe onde a gente vai gravar. Quando o episódio for lançado, exatamente no momento que o episódio for lançado, a gente vai estar lá. Eu vou estar no chat com o celular, porque a gente... Pra quem tiver vendo pelo YouTube, né? Só pra... Exatamente, no chat do YouTube, quem costuma ouvir. Então, se você tá ouvindo agora, edição entre 5 e 6 horas da tarde, corre no YouTube que eu vou estar lá. Eu vou estar no Live Pod, mas eu vou estar com o celular respondendo no chat também. E esse aí, mais uma coisa legal, se você quer bater um papo com outras pessoas que gostam, outros big shooters aí que gostam de NBA, toda terça-feira, 5 da tarde, a gente passa o podcast inteiro ao vivo, em tempo real, com o chat. Então o Gui e o Vavo às vezes aparecem lá, o Gui tá sempre lá, mas vai lá, bate papo com uma galerinha, coloca a sua opinião, a gente quer ouvir, porque o que falta na internet é opinião, e a gente quer ouvir aí o que vocês estão falando. Outra coisa nas nossas redes, se você quer saber notícias em tempo real da NBA, ainda mais nesse momento agora, com as trocas, com tudo que tá acontecendo, no nosso Instagram e no nosso Twitter a gente tá atualizando sempre que dá. O Instagram a gente começou a produzir conteúdo exclusivo, a gente tem outras ideias aí que vão pro ar mais pra frente, mas a gente é Big Shot Pod lá também, então Isso. Se você quer acompanhar, enfim, todos os posts, todas as coisas que a gente tá postando lá, logo mais vai ter bastante coisa diferente, não só notícias rápidas de jogos, etc. Então acompanha a gente lá que tá bem legal. E no final, Big Shot Pod ou Old? Quem foi o maior? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Então entrem lá nas nossas redes, sigam a gente lá. E também no canal do Vava aí, o Bum Chacalaca, no YouTube, nosso canal irmão, que tem sempre vídeos muito interessantes de informações sobre a NBA. Meninos, destaques iniciais, como é que foi essa semana na NBA pra vocês? O que vocês querem aí falar? Bom, meu destaque inicial, minha consideração inicial, eu queria falar rapidamente sobre o Denver Nuggets, time que está com a melhor campanha da Conferência Oeste nesse instante, empatado com o Golden State Warriors, mas na frente pelos critérios de desempate, que é o número de vitórias dentro das conferências. Muito por causa disso, o técnico do All-Star Game vai ser o do Denver Nuggets, o Mike Malone, mas a gente vai falar sobre isso depois, não é isso que eu ia falar agora. O que eu queria falar é como o time consegue se dar bem mesmo perdendo muitos jogadores por causa de lesões e, relacionado a isso, o backcourt atual do time, formado por jogadores reservas, que é o Monte Morris e o Malik Beasley, que tá dando uma resposta absurda no lugar do Jamal Murray e do Gary Harris. Quanto à quantidade de jogos que eles perderam por causa de lesão, eu anotei alguns aqui, os mais importantes. O Gary Harris perdeu 20 jogos, o Jamal Murray perdeu os últimos 5, né? O Will Barton perdeu 39 jogos, esses 3 jogadores, e o Paul Millsap perdeu 8 jogos. Esses 4 jogadores são, teoricamente, os titulares do time quando o time foi montado, junto com o Nikola Jokic, que só perdeu um jogo porque invadiu a quadra e foi suspenso. Eu não tenho atualizações dessa informação, mas até o meio dessa semana era o time que mais tinha perdido jogos por
jogadores por causa de lesão na temporada. Talvez tenham mudado de 2-3 dias pra cá, eu não consegui uma atualização hoje, mas era o time que mais perdeu jogadores. Mesmo assim, eles conseguem até esse momento a melhor campanha do Oeste até o All-Star Game. Então, aproveitando o gancho, eu queria falar do backcourt, que nem eu falei, do Monte Morris e do Malik Beasley, os dois armadores que até o início da temporada ninguém dava muito por eles. O Monte Morris, na temporada passada, ele foi a 51ª escolha no draft, só jogou 3 jogos, e nessa temporada ele jogou todos os 52, os últimos 4 como titular, 10,5 pontos por jogo e 4 assistências. Isso incluindo esses últimos jogos, os últimos 3 como titular, ele beira triple-doubles em todos os jogos. Ele tem um 27-7, um 18-6-8 e um 17-7-10. Média, então, de mais de 18 pontos por jogo. Monte Morris vem mostrando que se alguma franquia quiser apostar nele como armador titular pro futuro, pode ser uma boa pedida. Inclusive, ele está ofuscando o possível retorno, provável retorno de Isaiah Thomas, que talvez vocês tenham até se esquecido, mas ele foi uma contratação da off-season do Denver Nuggets. E o Malik Beasley, ele tá na 3ª temporada, nas 2 primeiras ele ficou na casa de 3 pontos por jogo, né? O Monte Morris é um armador principal, o Malik Beasley um shooting guard. Nesse ano ele também jogou todos os jogos, 9 como titular, 23 minutos e 11 pontos por jogo. Na última sexta-feira contra o meu time, contra os Rockets, ele conseguiu 35 pontos, recorde da carreira. Fora os outros jogadores do banco, o Torrey Craig, que começou vários no lugar do Will Barton, tem o Mason Plumlee, tem o Trey Lyles, enfim. O time do Denver Nuggets está conseguindo, mesmo com muitas lesões e muitos jogadores perdendo jogos, está conseguindo se manter como um dos melhores times da Conferência Oeste. Isso que eles nem foram para os playoffs na temporada passada. O Nuggets é um dos times mais legais que eu acho de ver jogar nessa temporada, pelos passes mirabolantes do Jokic, enfim, o touchdown que ele... Exatamente. O touchdown game winner. Pelo Murray, enfim, é um dos times mais legais de ver jogar. Vou emendar aqui com os meus destaques iniciais. Primeiro, tenho sido chamado constantemente a atenção no YouTube por não falar de alguns times. E aí é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem 30 times e a gente grava uma vez por semana, o programa tem 1 hora, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. A gente tenta falar o máximo possível, a gente inclusive já falou de times mais fracos, já falamos do Magic, já falamos do Nets, mas nem sempre a gente consegue falar. Hoje eu vou só abrir reconhecendo... É algo que eu e o Vavo, a gente já tinha feito há uns 2 ou 3 programas atrás, reconhecendo que a gente estava errado sobre o Spurs. O LaMarcus Aldridge, que a gente vai falar mais pra frente, foi escolhido All-Star, não o DeRozan, enfim, embora eu acho que o DeRozan merecesse mais, mas isso não vem ao caso. O Spurs é um time que realmente superou as nossas expectativas. Estamos aqui reconhecendo que estávamos errados, né? Enfim, então se a gente não falar, a gente tenta falar, mas é que às vezes é um pouco difícil mesmo a gente conseguir falar de todos os times. Meu destaque inicial, ontem tivemos uma troca, não era a troca que estão todos esperando, todos atentos, né? Mas é uma troca, é a troca do Rodney Hood, que saiu do Cleveland Cavaliers e foi para o Portland. A troca, só para passar exatamente o que foi a troca, foi Rodney Hood para o Blazers, em troca do Nick Stauskas, do Wade Baldwin e mais 2 escolhas de segundo round para o Cavs. Possivelmente essas escolhas serão nos anos de 2021 e 2023. Eu acho que o Rodney Hood é um upgrade em cima do Stauskas, mas não muda muito o que o Portland já faz, que é a fórmula que o time vem apostando nos últimos anos, a ver se vai conseguir resultados melhores do que o ano passado, onde foi eliminado no primeiro round para o Pelicans por 4-0. E o Cleveland era importante ressaltar, o Cleveland, desde que o LeBron foi embora, ele se desfez do Kyle Korver, do George Hill, do Rodney Hood, e tem mais um jogador que eu tô me esquecendo agora, que eles também trocaram, e por esses 4 jogadores, eles conseguiram até agora uma escolha de primeiro round e 6 escolhas de segundo round, obviamente não todas para o próximo draft, e é importante ressaltar que o Cleveland, no futuro, possivelmente vai ter uma escolha muito boa nesse ano, como um dos piores times, mas no futuro o Cleveland vai ter muita flexibilidade para caso o time melhore, você vai ter o que os americanos chamam de assets para trocar e conseguir novos jogadores e fortalecer o time. Então o processo de reconstrução no Cleveland parece estar bem encaminhado, o time ainda é muito ruim, mas parece estar encaminhado.
Então, falando em trocas aqui, como a gente já falou, a gente tá gravando isso aqui na segunda, vai no ar na terça. Então, se acontecer alguma coisa aí muito louca de troca entre a gravação e o lançamento, a gente não vai ter tempo de gravar. O deadline é dia 7, quinta-feira. Dia 7, quinta-feira. Então, se acontecer alguma coisa, mas a gente vê aí, então segue a gente nas nossas redes, @BigShotPod, que a gente vai comentar lá de alguma maneira. Então, galera, continuando aqui, vamos começar a falar das nossas pautas aqui. Trocas. Então, o Porzingis, Kristaps Porzingis. o Porzingis foi trocado para o Dallas Maverick, certo? Correto? Correto. O que vocês acham dessa troca? O Vavo fez um vídeo. É bom ele começar. Eu fiz um vídeo. Eu vou dizer por que eu fiz o vídeo. Eu não ia fazer Porque o vídeo. todo mundo fez esse vídeo. É porque assim, quando tem esses assuntos muito atuais, eu não faço meus vídeos na hora. Sempre é uma coisa que eu demoro uns 2 ou 3 dias pra fazer, enfim, devido às diversas ocupações da vida. Paternidade. E esses vídeos que são instantâneos, tipo, Porzingis foi trocado, pá! E aí vários canais lançam um vídeo 2, 3, 4 horas depois. Canais gringos, canais brasileiros. E eu não fiz nenhum. Eu não tava disponível na hora. E aí eu fui lá na minha aba de inscrições do YouTube e eu vi que tinha 12, eu não estou mentindo, 12 vídeos com a cara do Porzingis no thumbnail. E aí eu comecei a assistir meio rápido, e exatamente 100% deles condenavam o New York Knicks e exaltavam o Dallas Mavericks, dizendo que foi uma troca muito boa pro Dallas e uma troca muito horrível pro New York Knicks. E eu, sem ter visto esses vídeos antes, eu não tava com essa leitura. Eu tava com uma leitura de que os Knicks tinham um plano para curto, médio prazo, que o custo desse plano, que seria conseguir, de repente, abrir um cap space para assinar com 1 ou 2 free agents, pegar já com a escolha boa que eles vão ter no próximo draft, porque o time tá horrível e vai ter uma das piores campanhas, eu via tudo como um plano para conseguir montar um time para no próximo ano ou no seguinte, conseguir bater de frente com os melhores times do leste. E o custo deste plano seria o Kristaps Porzingis, que até, vamos dizer assim, ano passado seria um custo muito alto, mas depois que ele se machucou e ele não voltou a jogar ainda, a gente não sabe como ele vai voltar, eu já achei que o custo-benefício ali já era uma coisa que pendia um pouco mais pro lado dos Knicks. E então, voltando, eu não acho que os Knicks fizeram um mau negócio, dado o cenário que o que chegou até a gente não sabe até onde é verdade, mas que o Kristaps Porzingis pediu pra sair, e dadas as opções do que eles poderiam conseguir em troca, eles terem se livrado do contrato do Tim Hardaway Jr., que era horrível, era tipo 17, 18, 19 milhões nos próximos 3 anos. E não, é só a próxima mais, não era mais 2, era a próxima. Não, e aí tinha um player option depois de 19. É 17, 18 no próximo, e um player option de 19 no 21, 22 já, né? Isso. E o mais o do Courtney Lee, que é 12.3 nessa e 12.8. O contrato dele, eu vou dar uma olhada aqui, mas se eu não me engano era de 3 anos e esse era o segundo. O player option já é no próximo. É? Então eu botei errado no meu vídeo. Não, eu não sei. Eu vou checar aqui. Vai falando e eu vou checar pra gente ter Talvez certeza. Eu tenha botado errado no meu vídeo. Mas o que eu vi era isso. E ainda em troca, além de se livrar desses 2 contratos ruins, eles conseguiram 2 escolhas de primeiro round do Dallas Mavericks, que até onde eu vi a segunda é protegida no top 10, e o Dennis Smith Jr., que é um jogador que eles podem começar a reconstruir o time em volta dele. O curioso é que eles poderiam ter escolhido o Dennis Smith Jr. antes do Ntilikina, no 2 drafts atrás, em 2017. Enfim, o custo de tudo isso foi o Kristaps Porzingis. O que me assustou, entre aspas, é que tá todo mundo tratando como se o Porzingis já tivesse voltado da lesão e tivesse colocando 25 pontos, 10 rebotes por jogo, como ele estava jogando antes dele se machucar, onde ele tinha sido escolhido para o All-Star Game. Ele não jogou justamente por causa da lesão, e sendo que na verdade ele teve uma lesão nos ligamentos do joelho, que para um cara que tem 7 pés e 3 polegadas e isso dá 2,20 metros de altura, não sei quanto, é uma lesão que é muito mais séria do que para um jogador que é mais baixo. Quanto mais altura, mais pressão nos ligamentos, vamos dizer assim. Então a gente não sabe se o Porzingis vai voltar a jogar no mesmo nível que ele estava jogando antes, muito por causa disso. Então talvez os Knicks acharam que valia o risco, porque no cenário atual que o time estava sem a troca, eles não iam chegar a lugar nenhum. Digamos que o Porzingis voltasse do jeito que ele estava jogando antes. No melhor dos cenários, eles iam continuar sendo um time do meio da tabela que ia ficar disputando loteria e não playoffs. Com essa troca, pelo menos eles abrem a possibilidade de poder ter um time bom a partir da próxima temporada, se eles conseguirem atrair 1 ou 2 free agents, e se eles conseguirem esse jogador nessa escolha boa que eles vão ter. Uma possibilidade, não quer dizer que isso vai acontecer. A escolha deles pode não ser tão boa, e esses jogadores free agents, eles podem não conseguir assinar com ninguém.
Ou de repente com free agents não tão bons. Mas pelo menos eles abrem uma possibilidade de voltar a construir um bom time, coisa que não acontece há bastante tempo. Bom, antes de mais nada, eu só queria corrigir, o Valvo estava certo. Era isso, né? O Tim Hardaway Jr. tem mais 1 ano de contrato e aí mais um player option para 2021. Exatamente. Eu acho assim, a gente tem que olhar a troca de 3 pontos de vista. Do ponto de vista do Dallas, o Dallas é um time que conseguiu o melhor jogador desse último draft, eu acho que num erro de leitura dos outros times que tiveram a possibilidade de escolher o Doncic. Só que o Dallas nunca foi um destino muito atraente para free agents, isso. Né? E além de tudo, o Dallas tem algumas questões no cap e tem também a questão de não ter uma escolha de primeiro round nessa próximo draft. Na verdade, tem uma proteçãozinha, tem uma proteção, né? Pro Atlanta. Mas que tudo indica que não vai acontecer e aí a escolha vai acabar indo para o Atlanta. Então, o Dallas ele tem que montar os seus times de outra forma. Isso tem até uma questão de mercados que a gente vai discutir aqui a hora que eu for falar do Knicks, que existem mercados que são mais fáceis de você conseguir free agents, que são os mercados considerados grandes, não necessariamente grandes, mas os mercados mais atraentes. Então estamos falando de Los Angeles, de Nova York, de São Francisco, que é onde joga o Warriors, de Miami. O Boston, por incrível que pareça, o Boston nunca foi considerado um mercado atraente de free agents. O primeiro free agent grande que o Boston disputou e ganhou foi o Al Horford. O Boston é um time tradicional, mas o Boston tradicionalmente monta os seus times através de trocas e draft. Mas enfim, são os mercados. Hoje em dia, Boston entraria nessa parte de mercados atraentes, com certeza, mas Boston tradicionalmente nunca foi esse tipo de mercado. Enfim, o Dallas tem que montar os seus times de outra maneira, né? E aí, como não é um mercado atraente para free agents e no draft tá com as mãos um pouco atadas, o Dallas tem que ser criativo. E é óbvio que se você tem a chance de parear Luka Doncic e Porzingis, o Porzingis que a gente viu jogar, a gente não sabe qual que é o Porzingis que vai aparecer, você faz isso, né? Um tem 19 anos e o outro tem 23. Se der certo, você tem no mínimo uma década disputando playoffs com chances de ir bem fundo, né? Bem para dentro dos playoffs. Então, do ponto de vista do Dallas, é uma aposta. Agora, que é uma aposta que não foi barata. Você perdeu o seu principal trade asset jogador, que é o Dennis Smith Jr., né? E você ainda teve que dar mais 2 escolhas de primeiro round. Você se desfez. E ainda compromete um pedaço do cap space nos próximos 2 anos, né? Com o contrato do Hardaway. Exatamente, do Courtney Lee. Né? E o Trey Burke também estava nessa. Trey Burke, mas o salário do Trey Burke é pequeno. Mas ele também foi parte dessa troca, a gente acabou não falando dele, né? Então, assim, eu entendo a opção do Dallas. Sobre o ponto de vista do Porzingis. O Porzingis, há tempos que o Porzingis já tá batendo de frente com a administração do Knicks. Quando o Phil Jackson era o manager, ele teve uma vez que quando o time é eliminado, eles fazem as entrevistas de saída, que eles chamam, que é uma conversa com a administração sobre como foi a temporada, o que eles esperam para a próxima, etc e tal. O Porzingis, já num primeiro sinal de insatisfação, foi embora sem fazer essa entrevista com o Phil Jackson, e desde então ele já tem demonstrado um pouco de insatisfação com a direção que a franquia tá tomando. Ele fez um post no Stories esses dias, tu viu? Tu leu? Chegou a ler o post? Stay woke? Ele meio que deu um alerta pros torcedores do Knicks, depois ele apagou o post e aí ficou uma incógnita no ar, né? O que ele quis dizer? Exatamente. Ele já tá. O Porzingis, inclusive, dizem os rumores que o Porzingis seria um free agent restrito agora, o que significa que basicamente o Knicks teria o direito de cobrir qualquer proposta que o Porzingis viesse a receber. Funciona mais ou menos assim. Um time vem e oferece um salário por tantos anos, ele assina uma oferta, uma folha de oferta, né, uma offer sheet, e aí o time dele tem a opção de falar, não, eu te pago isso e você fica aqui. Ele também teria a opção de pegar a qualifying offer, né, que é o último bem mais ano de baixa, contrato, bem mais baixa. Então, e aí seria uma aposta. E ele estava, inclusive, falando que ele assinaria qualifying offer, jogaria pelo valor da qualifying offer, para ter a possibilidade de ser um agente completamente livre na próxima off-season. Mas vale lembrar que isso é uma atitude que pouquíssimos jogadores tomam, dado o risco,
Porque você Primeiro, pode se porque tu não machucar. sabe se tu vai estar em condições de assinar um Max no ano seguinte. E segundo, porque o dinheiro que tu perdeu ali, tu nunca vai recuperar. Exatamente. É um investimento. Né? Exatamente, é uma aposta, né? Você tá apostando, e principalmente num cara que vem de um histórico de lesão. Isso é uma informação importante. O Porzingis, desde que ele entrou na liga, essa seria a 4ª temporada que ele não jogou, em todas ele jogou menos jogos do que na temporada anterior. Então ele fez um número X de jogos, na segunda ele jogou menos jogos, na terceira ele jogou menos jogos e na quarta ele não jogou. O que para um cara de 23 anos não é uma coisa... Isso seria normal se você tivesse 35, com 23, não é uma coisa muito Mas é bom boa. que a próxima ele pode quebrar isso aí, né? É impossível ele jogar menos que 0, né? Enfim, então, seria uma aposta. O pessoal já fala que ele até toparia, ele até continuaria pensando nisso em fazer a mesma coisa com o Dallas, mas eu acho muito difícil. O Dallas possivelmente vai oferecer a extensão e ele vai acabar, eu acho que não pelo máximo, mas um valor bastante considerável, ele vai acabar assinando. E do ponto de vista do Knicks, o Knicks, possivelmente você tem alguns eles já tinham algumas dúvidas com relação a como o Porzingis ia voltar, porque se os Knicks estivessem convencidos de que ele voltaria 100%, essa troca não seria, acho que, Com cogitada. certeza. Ou pelo menos eles iam tentar trocar por outra coisa com outros times. Exatamente. O Knicks tem esse papo de que, principalmente o Kevin Durant Kyrie Irving. e o Kyrie Irving podem considerar se juntar em Nova York, é algo que já vem circulando na liga há algum tempo, né? O Kevin Durant tem um empresário e sócio dele em outros empreendimentos chamado Rich Kleiman, né? Um cara que é da indústria da música, que é de Nova York, que é torcedor do Knicks, que já falou abertamente que um dia adoraria tocar o Knicks, quer dizer, ser o manager do Knicks. Ele já deu entrevistas falando sobre isso. O Kyrie, se eu não me engano, é da região de Nova York, eu não sei exatamente... O Kevin Durant, ele falou, inclusive, que ele priorizaria o dinheiro a partir de agora. Já que agora ao contrário do que o Anthony Davis falou, por exemplo, Exato. que priorizaria o legacy, como é que fala? O legado. Exatamente. Então, assim, isso é uma história que já vem circulando há algum tempo. Existem alguns rumores, que são rumores, mas que quando começa a circular muito, a gente vê que não é apenas um rumor. Por exemplo, a história do LeBron ir pro Lakers não começou na off-season passada. Já faz 1 ou 2 anos que falam que ele poderia estar pensando em ir para o Lakers, para jogar em Los Angeles. Desde quando ele comprou uma casa. Duas. Por falta de uma, ele tem 2 casas em Los Angeles. Então, agora, qual é o problema? Eu entendo as razões de basquete do Knicks fazer essa aposta para abrir cap e etc. Qual é o problema? Cap space e mercado não são importantes, mas não é tudo. Eu sou torcedor do Lakers. O Lakers, durante 5 anos, apostou nessa coisa de ter cap space, porque estamos em Los Angeles e os jogadores virão. O Lakers perdeu, até o LeBron, perdeu todos os free agents grandes que você falar. Não conseguiu manter o Dwight Howard na época que o Dwight Howard jogava bem. Não conseguiu o Carmelo Anthony na época que o Carmelo era vivo. Não conseguiu o LaMarcus Aldridge, fizeram uma baita campanha para conseguir o LaMarcus Aldridge. Você pode olhar de todos os ângulos, todos os free agents grandes de 2000, o LeBron assinou com o Lakers em 2018, de 2013 até 2018, que foram os piores anos da história do Lakers, o Lakers perdeu. Por quê? Porque apenas mercado, apenas o glamour da franquia não são suficientes. Hoje em dia, a gente vive uma era em que os jogadores... eles têm muito mais poder e eles observam não apenas os times, mas eles observam a administração, eles observam uma série de outras coisas. É por isso que o Warriors está onde está, por isso que o Warriors consegue atrair o Boogie Cousins ganhando 5 milhões por ano, porque eles sabem que a franquia é bem administrada, etc e tal. E em todos os jeitos que você olhar, o Knicks é uma zona há pelo menos 25 anos. O último time bacana do Knicks foi em 99, que foi aquele time que ficou em oitavo e acabou chegando nas finais da NBA, né? Então, é uma aposta muito complicada, porque, basicamente, se o Knicks não conseguisse, por alguma razão, se o Warriors for campeão, existe uma chance considerável do Durant ficar lá. E aí, você não traz o Durant, o Kyrie não vem. Porque o Kyrie não vai sozinho pro Knicks. E aí, é uma aposta muito arriscada. Se você não consegue assinar com ninguém, você basicamente não tem nada para mostrar pela troca, porque cap space não joga, entendeu? E aí pior,
você tem esse monte de cap space na mão, e se você não consegue os agentes que você quer, você acaba dando salário pra gente que não merece, entendeu? O contrato do Tim Hardaway Jr. é isso. Basicamente, o Knicks tinha cap e deu para um jogador que é útil por $10 milhões por ano, ele seria um excelente contrato. Ele é o cestinha do time nessa temporada. Por 20, não dá, entendeu? Então, a minha questão da troca, e é por isso que eu acho que o Dallas levou a melhor, porque eu acho que a aposta do Knicks pode dar certo. A gente não pode falar que o Knicks perdeu ou dar uma nota, porque o resultado dessa troca a gente vai ver daqui 5 meses, 6 meses, quando for a época de free agents, porque é uma aposta muito grande e pode dar errado. A gente já viu dar errado com outros times. Eu bato na tecla que a aposta foi válida, porque justamente, se eles não fazem a troca, tu vai perder ou tu vai perder. Não existe nenhum cenário onde tu pode sair como vencedor. Mas fazendo a troca, tu pode perder ou tu pode ganhar. Depende, porque, por exemplo, o Knicks vai ter uma escolha boa nesse draft. Por exemplo, se o Knicks ganha a primeira escolha, e o Knicks hoje em dia tá entre os 3 piores times da liga, que agora mudou um pouco o draft, os 3 piores times têm a mesma porcentagem de chance de conseguir a primeira escolha. Você tá falando de repente, Zion com Porzingis, você tem um futuro aí, entendeu? Você tem cap space para um free agent máximo, e você tem Porzingis e Zion. É um futuro, entendeu? O Knicks fez uma aposta. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver daqui a pouco. Mas isso, então, pode gerar esse efeito dominó gigante aí, que vocês já falaram um pouco do que pode acontecer com o Kyle Irving, com os outros times. E a gente já vem falando aqui do Anthony Davis há 2 programas, e a situação dele deu uma mudada com essa troca, não é? Eu não aguento mais o Anthony Davis, fala aí. Eu espero que ele vai aparecer no Lakers, mas eu tava construindo possíveis trocas pro Anthony Davis pra parar no Rockets. Não é difícil. Capela, Gordon, 2 piques. O Pelicans não vai aceitar, mas é possível. Cara, Capela e Gordon, 2, é que os picks do Houston serão ruins, porque... Por isso que eles ofereceram 4 pelo time Butler. A questão é a seguinte, vamos lá, o que muda... É viável, não vai acontecer, mas é viável. Viável tem várias coisas que se a gente entrar na trade machine da ESPN, a gente não sai nunca mais. Porque... O Eric Gordon veio do Pelicans, né? Ele meio que foi uma decepção lá, ele verdade. Era o melhor jogador na troca do... Quando saiu o Chris Paul, o Eric Gordon era o melhor jogador. Só que ele se machucou e não jogou muito pelo Pelicans. Chegando no Rockets, que ele não se machucou mais e voltou a ter uma sequência. É verdade. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que falar que muda no cenário é a questão do Kyrie Irving, né? O Kyrie Irving deu uma entrevista no começo da temporada falando que se Boston quisesse, ele vai ficar lá por mais 4 anos, né? Mas embaixo da mesa ele tava com o dedinho cruzado. Enfim, o problema é o Kyrie Irving, pra quem não sabe, o Kyrie Irving é muito amigo do Anthony Davis. Eles ficaram amigos jogando na seleção, né? E sempre foi um projeto dos dois jogar juntos. O Boston, uma das razões, obviamente que pelo jogo dele, mas uma das razões pelas quais o Boston quer manter o Kyrie é justamente porque ele pode servir de atrativo para que o Anthony Davis vá jogar em Boston, né? O problema é que até a semana passada, o Boston estava considerando um cenário onde o Kyrie permaneceria em Boston. E aí você tem outras escolhas, o pacote que o Boston inicialmente gostaria de montar, o Boston tem muitos picks de outros times, picks bons, né? Seria um pacote com a peça central seria o Jaylen Brown, na verdade, né? E aí picks diversos e tal, para alguns outros jogadores para equilibrar os salários, para que o Anthony Davis pudesse vir. Com a estagnação, vamos dizer assim, do Jaylen Brown nessa temporada, começou-se a falar que o Boston, para conseguir o Anthony Davis, teria que colocar o Jason Tatum, que em tese é um prospecto melhor, né, do que o... Em tese não, na prática é um prospecto melhor que o Jaylen Brown, e aí... Só que assim, o Boston obviamente não quer colocar, mas no frigir dos ovos, se é pra trazer o Anthony Davis, você coloca, porque o Anthony Davis é top 5 na liga, e eu não vejo esse potencial no Tatum. Ele vai ser muito bom, mas não vejo ele sendo um jogador top 5 na liga, né? E aí você tem, então, Kyrie Irving com Anthony Davis, você tem o Gordon Hayward, que pode se tornar uma outra moeda, pode até entrar nessa troca, enfim, você tem uma série de coisas. Agora... O Gordon Hayward tá mais com cara de salary dump do que uma moeda de troca nesse momento. Pois é. E aí agora, o problema é, se você... E aí o Kyrie Irving deu uma entrevista semana passada falando que não deve nada a ninguém e que perguntaram pra ele se ele ficaria, ele falou, fala comigo dia 1º de julho, que é quando começa a free agency na próxima off-season.
Então o Boston tá numa situação agora complicada. Por quê? Você não só corre o risco de perder o Kyrie Irving, como se o Anthony Davis vai pro Lakers agora, você corre o risco de ficar... O Boston sempre... A imprensa sempre gostou de vangloriar, de vangloriar não, mas de exaltar o tanto de war chest que eles chamam do Boston, com picks e jogadores jovens, etc e tal. Mas você corre o risco de morrer com isso na mão e não ter nenhum nem outro jogador. E tu acha que não passou pela cabeça do Danny Ainge ainda fazer uma troca agora que envolva o Kyrie Irving pelo Anthony Davis? Eu tenho certeza. Porque o único jeito de eles conseguirem o Anthony Davis agora, até o dia 7, é dando o Kyrie Irving por causa da Derrick Rose Rule. Eu tenho certeza que ele já passou pela cabeça do Danny Ainge isso. O problema é que o Pelicans jamais aceitaria, porque o Kyrie Irving jamais ficaria em New Orleans. Eu acho que talvez seria mais fácil ele trocar o Kyrie Irving para outro time, que eu acho que também já passou, e aí com os assets que ele conseguir dessa troca, ele mandar para o Pelicans. Fazer uma troca de 3 times. Então, o problema é, o Boston agora está numa situação delicada. Até semana passada, o que o Boston poderia fazer é falar com o Pelicans e virar e falar assim, se você não trocar o Davis agora, no final da próxima off-season, eu vou botar o Tatum no pacote. Aí é uma questão se você confia no Danny Ainge ou não. Eu não confio no Danny Ainge nem pra pegar um copo d'água pra mim, porque ele assaltou... Tu e o Isaiah Thomas não confiam nele. Não, eu e a liga inteira. Ele assaltou todos os general managers com os quais ele fez troca. O Boston saiu... O que ele fez com o Nets, quando ele mandou o Kevin Garnett e o Paul Pierce... Jason Terry, né? Eram 3. Exato. Jason Terry. Então... o Boston tá numa situação delicada. Pra quem que favorece isso? E aí trazendo o gancho do que o Marcel falou, o Lakers, nesse momento, é o momento mais propício para que o Lakers faça a troca pelo Anthony Davis. Por quê? Porque o Boston, não pode entrar, e 2, o Boston já não tem mais a garantia de que terá tudo o que teria na off-season para trocar. Isso coloca... É uma situação que tudo que sai na mídia é muito uma questão de postura dos times, né? Um time vaza aqui para tentar ganhar um controle na narrativa, o outro time vaza por uma fonte, e nesse sentido é importante falar do Woj. O Woj, ele é tido nos Estados Unidos como o 31º time da liga, pelo poder que ele tem, pelos contatos que ele tem. Só que ele não é imune a erro. Historicamente, o Woj nunca teve muito acesso dentro do Lakers. Isso já era assim com o Mitch Kupchak, que era o antigo general manager, e continua assim, com um pouco menos, mas continua assim com o Magic Johnson. E nem com o núcleo do LeBron, que o Rich Paul, enfim, toda a galera que anda com o LeBron. Então, tudo que o Woj soltou esses dias uma proposta que o Lakers teria oferecido Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Rajon Rondo e Beasley, ou Stephenson, na verdade, mais uma escolha de primeiro round, o que é quase uma piada, assim. Eu duvido muito que o Pelicans aceitaria esse tipo de troca. Eu acho que o Lakers vai ter que se esforçar um pouco mais. Mas o Brad Turner, que é um setorista do Lakers que trabalha para o LA Times, já tinha reportado 2 dias antes que o Lakers tinha pensado em 5 cenários diferentes para essa troca, inclusive em um cenário onde mandava tudo, todos os jogos, enfim. Ele não chegou a especificar porque não chegou nesse ponto a conversa, mas ele já tinha falado disso. O Woj tinha falado na quarta-feira ou quinta-feira passada que o Pelicans não estava nem respondendo os telefonemas do Lakers. Mas o Brad Turner reportou que eles já tinham conversado 2 dias antes, enfim, as conversas estão acontecendo. Se vai acontecer a troca ou não, e eu pessoalmente não acho que vai acontecer, torço para que aconteça, mas não acho que vai acontecer, a gente não sabe. Mas que eles estão conversando, eles estão, né? Então, assim, o Lakers, ele tem essa situação favorável no momento, mas que enquanto não fechar, o Lakers está correndo riscos. 1, de não conseguir a troca, e 2, de aparecer um terceiro time aí com algum pacote. Enfim, o pessoal tem falado muito do Toronto Raptors com um pacote ao redor do Pascal Siakam e do OG Anunoby e escolhas, mas o que eu acho meio absurdo, porque o Pascal Siakam tem 25 anos de idade e o Ingram tem 21, assim, 24 para 25 acho que o Siakam tem. Outro time que eu ouvi falar foi o próprio Denver, e aí um pacote ao redor do Jamal Murray, que seria interessantíssimo. Jokic e Davis no frontcourt seria, tipo, incrível de ver.
né? O próprio Philadelphia foi mencionado, é uma troca que eu já tinha sugerido não, porque eu tinha visto de outras fontes, mas também tinha sido falado. Enfim, o problema é, o Lakers, enquanto não fechar a troca, se é que vai fechar, o Lakers está correndo o risco de aparecer um terceiro time e levar E esse time, ele vai ter uma chance de ter meia temporada com o Davis agora, e se o Davis falar que não vai ficar, esse time tem a chance de trocar de novo depois, porque as propostas... E aí ele consegue o Ingram, o Ball, o Kuzma. A proposta do... E é essa que é a questão. O Lakers tem tentado fazer uma espécie de dizer que se o Pelicans não fechar agora, a proposta não vai estar disponível na próxima off-season, mas todo mundo sabe que vai. O Lakers jamais vai perder o interesse de adquirir um jogador como o Anthony Davis. Então, é por isso que eu acho que vai ser muito difícil o Pelicans topar uma troca agora. Eu acho que vai acabar ficando para a próxima off-season, e aí o Lakers sai de trás, eu acho, pelo menos que o Celtics. Então a gente provavelmente vai falar do Anthony Davis de novo, se não no próximo episódio. Não, na verdade, se não tiver a troca, sim, a gente promete que não vai falar dele semana que vem. Tá? Quem falar vai ter que colocar uma nota de 10 dentro do jarro. A caixinha do Big Shot. A não ser que aconteça a troca. Eu ia falar que tinha que pagar o chopp, mas o chopp é de graça. Não, então, é de graça que a gente grava. Então, assim. Não te importa, não importa. E vamos voltar a falar do All-Star Game também. Anunciaram os reservas, então, só lembrando, tem a votação lá, que o Vavo já explicou como é que funciona para os capitães, para todo mundo, e aí os reservas, quem vota são os técnicos. Então, foram anunciados os reservas, e, galera, vocês têm aí quem vocês... Bom, primeiro eu queria fazer uma denúncia aqui no Big Shot Pod. Denúncia! Tivemos um ato de muita falta de profissionalismo na semana passada por parte de um dos integrantes. Eu estou falando de mim mesmo. Só explicando rapidamente pra galera como é que funciona aqui, né? Cada um é responsável por uma tarefa e normalmente na noite anterior da gravação ou na manhã da segunda-feira o Gui organiza a pauta e manda pra todo mundo. Nesse dia eu tava envolvido com o meu filho, que é recém-nascido, e eu fiz tudo meio nas pressas, eu confesso. Então eu fui lá, fiz minhas considerações iniciais das pressas, que era do Jali Okafor, que inclusive no dia da gravação enfiou 27 pontos no Rockets e venceu o jogo no Toyota Center. Escolhi meu jogo da semana, criei uns cenários possíveis pras trocas, e eu confesso que eu me esqueci de fazer os meus 7 reservas. Me esqueci. Então quando o Marcel chamou a pauta aqui na gravação, eu fiz assim, merda, esqueci, cara. Aí eu comecei a fazer aqui no meu celular em tempo real durante a gravação. Mas quem sabe, por causa disso, na Conferência Oeste eu mandei bem, que eu errei um só. Mas na Conferência Leste, eu acabei me esquecendo do Chris Middleton. E eu teria colocado ele. Quem me conhece sabe que o Chris Middleton é um dos jogadores que eu mais defendo na NBA, junto com o Spencer Dinwiddie. São caras que eu defendo há muito tempo. Eu já falei uns 5 episódios diferentes do Dinwiddie aqui. É verdade. Até porque ele tem um sobrenome dos mais interessantes. Dinwiddie é bem legal. Muito bom. E o Chris Middleton foi um cara que eu sempre defendi. E se eu tivesse me lembrado... Eu tenho uma coisa que eu tenho uma memória fotográfica meio distorcida, mas tem uma coisa que eu sei desde que eu sou criança. Então é uma Polaroid fotográfica. Eu sei todos os times da NBA em ordem alfabética. Isso eu sei desde criança. Tipo, Atlanta, Boston, Brooklyn, Charlotte, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Detroit, Golden State, o Brooklyn você teve que atualizar. Eu atualizei mais recentemente. Mas eu sei todos os times em ordem alfabética. Quando eu comecei a passar time por time, por algum motivo eu pulei o Milwaukee Bucks e eu me esqueci do Chris Middleton. Mas enfim, a culpa é minha. E eu já fiz a denúncia de falta de profissionalismo. Então é isso. A lomo fotográfica aqui de Vavo Mantovani falhou, mas quem manja, manja. Então, vamos comparar aí os reservas? Vocês têm aberto aí quem foi a seleção oficial? Bom, o Vavo falou já no Oeste, né, que ele errou um. Quem que você tinha? Eu errei. Eu coloquei o Rudy Gobert e foi o LaMarcus Aldridge. Os outros você acertou todos? Eu acertei todos. Você acertou. Você colocou o Clay, né? Eu coloquei o Clay Thompson. Você colocou o Gui, acho que errou 2 então, né? Eu errei os 2, porque os 5 que aqueles que a gente cravou entraram, eu tinha colocado o DeRozan e Gobert, e aí entrou o Clay e o LaMarcus Aldridge. Inclusive o Gobert é pra mim, a minha maior... maior snub do All-Star Game, porque eu realmente acho que ele deveria ter entrado no lugar do LaMarcus. Eu realmente acho... De verdade, eu continuo defendendo. Eu acho que deveria ter entrado o DeMar DeRozan e Rudy Gobert no lugar do LaMarcus Aldridge e do Klay Thompson, mas enfim. Então vou ler aqui o time inteiro, os reservas e os titulares. O Oeste tá tipo a seleção olímpica, né, da NBA, assim, tá
LeBron, Kevin Durant, Paul George, Stephen Curry, James Harden. E aí começam os reservas. O Nikola Jokic. Nikola Jokic. Ele ia falar na língua original, mas a gente Eu ia falar. Eu fui crescido, ó. Eu cresci Nos Balcãs. nos Balcãs ali. Eu andando, correndo pelos Balcãs. Correndo. Então, Nikola Jokic, Anthony Davis, LaMarcus Aldridge, Damian Lillard, Klay Thompson, Karl Anthony Towns e Russell Westbrook. Exatamente. Então, esse é o time Talvez eu acho que do a Oeste. única surpresa que a gente falou, talvez a única surpresa, mais do que a presença do LaMarcus Aldridge ou do Klay Thompson, a maior surpresa é a ausência do Rudy Gobert. Se a gente tem uns segundos do Oeste, acho que o segundo da lista seria o Luka Doncic. Cara, o Doncic, eu acho assim, ele tá fazendo uma temporada incrível pra um rookie, mas se ele tivesse no 4º ano dele na liga, você não ia falar que ele foi esnobado. Aqui pra um rookie, e aí pensando no que ele vai crescer, é óbvio que ele tem muito potencial de All-Star, mas a temporada dele é muito boa, mas é isso que eu te disse. Se Lembrando fosse- que LeBron James, quando rookie, tinha números até melhores que o do Luka Doncic e não foi pro All-Star Game. Então, esse time aqui, bem Só um pouquinho, faltou um jogador. Dirk Nowitzki. a gente vai falar. A gente fala depois, a gente vai falar Vamos dos só legacy fechar spots. aqui esses dois. vai pro leste. E aí o Leste, Que eu então... acertei inteiro, eu acertei o leste inteiro. Os titulares e os reservas. Então o Leste começando... Isso que dá com- se preparar e não ficar ocupado com o filho, né? Mas ele também tem, né? Dois. Dos dois, mas é que o Gui não dorme. O Gui, ele fica às Ele põe 3 o da mais manhã. velho pra cuidar do mais novo e tá livre, entendeu? Não tem essa opção. Martim, 1 ano e meio, já tá lá, tipo, varrendo o chão, Já tá fazendo comida pra mais nova. ele tá em cima do seu rumba lá já. né? Tipo, ele Fica passando. passeando no rumo em casa. Então, o Leste, começando pelos titulares, Giannis Antetokounmpo, que tá aí... Assim, pessoalmente o Leste tem os melhores nomes, mas o Oeste tem os melhores jogadores. Só queria falar antes aqui. Se procurarem no Basketball Reference, o Antetokounmpo tem um apelido que é The Alphabet. Ó. É verdade, é Tem verdade. todas as letras, ou teria todas as letras. É verdade, é verdade. Então, Antetokounmpo, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Kemba Walker. Esses são os titulares e os reservas. Ben Simmons, Bradley Beal, Chris Middleton e Chris escrito com KH, que é incrível. Nikola Vucevic, Blake Griffin, Kyle Lowry e Victor Oladipo com asterisco porque ele tá machucado. E aí quem entrou foi o D'Angelo Russell, que é a outra escolha que eu tinha feito. Se ele tivesse bem, seria ele, como não foi, entrou o Oladipo, e eu tenho certeza que o Butler não foi trocado, não foi colocado, porque foram os técnicos que voltam. Tenho certeza absoluta disso. Pode ser. Então, da minha parte, eu errei, eu não coloquei o Kyle Lowry convicto, porque o Kyle Lowry tá numa temporada em descendência, ele começou muito bem, à medida que o Kawhi Leonard foi crescendo, o Kyle Lowry foi decrescendo, e eu achei que por causa dessa decrescência dele, ele ficaria de fora do time do Leste. O Oladipo eu tinha colocado ele, aí eu fiz uma observação que ele não iria jogar, e eu errei o Jimmy Butler, errei. E aí, bom, e aí a gente tem os dois do Legacy Spots. Legacy Spots, eu achei o máximo isso. Que são dois jogadores que estão se aposentando, né? O Dwayne Wade pelo Leste e o Dirk Nowitzki pelo Oeste, que também estarão no draft. O draft do All-Star Game, que é no dia 7, já no dia depois da troca, ele funciona, o LeBron e o Giannis são os capitães, eles que vão escolher. O LeBron começa escolhendo, porque ele foi o Teve primeiro, mais votos. E aí eles escolhem primeiro entre os titulares, então são 8 jogadores que eles escolhem, depois eles escolhem entre os reservas. Incluindo os Legacy Spots. Não, e aí no final... No final eles escolhem entre os dois. Eu acho que até esse negócio do Legacy Spots ficar pro final tem uma coisa. Pra que um dos reservas não seja o último a ser draftado. Entendi. Eu acho que tem um pouco disso, assim, pra amenizar. Porque a gente sabe como é jogador, tem toda a questão de orgulho, etc. E aí é óbvio que o último jogador a ser escolhido sempre vai ficar aquela coisa, então você coloca 2 caras que já estão se aposentando, que não estão muito aí com isso, e aí o último seria... Só uma pergunta, o Nowitzki anunciou que ele ia se aposentar no final dessa temporada? Acho que sim. Tinha anunciado? Eu acho que Eu fiquei sim. olhando assim, será que a NBA forçou uma aposentadoria dele? Tipo Cara, assim, não dá mais pra ele, mas vamos não botar dá. de Legacy Spot. Mas não dá, né? Mas a longo prazo, tu acha que isso deveria continuar? Porque eu fiquei pensando, eu achei a ideia boa, eu acho que eles merecem, mas não é uma coisa que dá pra fazer todos os anos. Não são todos os anos que vão ter um jogador na Conferência Leste ou na Conferência Oeste, Não, mas eu acho que aí... encerrando uma carreira
bonita que vai merecer esse lugar no Mas All-Star Game. eu acho que não quer. Eu acho que não necessariamente precisam ser jogadores que estão se aposentando. Você sempre vai ter um jogador, sei lá, o ano que vem, pode ser que ele não esteja parando, mas um Paul Gasol, pode ser, entendeu? Você pode ter jogadores que tiveram carreiras longas, carreiras vitoriosas, que ainda joguem e que possam... E que no futuro vai virar o lugar de quem foi snubbed, no caso, o Rudy Gobert. Pois é, é que o Rudy Gobert ainda tem chão pra caramba, né? Então, esse Legacy Spots, se fosse no futebol, é um lugar que o Túlio Maravilha nunca iria entrar, porque ele vai jogar pra sempre. Ele tá jogando ainda no... O Gustavo, centroavante do Corinthians, foi ver o jogo dele no Taboão da Serra. Tá bom. O Túlio joga? Vamos lá ver, então. O Túlio joga, Eu 40 e vi poucos ontem anos. no coisa, o Gustavo começou no Taboão da Serra, numa Copa São Paulo. Ele era Gustavo Adebayor. e aí ele foi ver o jogo do Taboão e o Túlio tá jogando lá. Então, rapidamente aqui, vamos fazer o nosso draft. Coisa rápida. Coisa rápida, meninos. Quem é leste, quem é Para aí, oeste? para o ímpar. Quem ganhar é o LeBron. Para. Ganhei. Eu sou o LeBron, eu Então, o começo. Vavo é o Lebrão da massa. Então, vamos lá. Então, o Vavo é o Lebron, o Gui é o The Alphabet. E vamos lá, começa com o Vavo. Vavo, minha primeira escolha, assim como no ano passado, foi revelado Kevin Durant. Eu achei que você fosse escolher o Harden. Não, porque eu acho que tu não vai escolher ele, eu pego depois. Bom, entre os... Jogo psicológico rolando aqui, jogo psicológico. Esse ano eu preciso Pixa lá, escolher o Harden. lá. E agora? Então, eu perdi o Harden, assim como o Curry perdeu o Durant na temporada passada. Acontece. É verdade. Então, o meu escolhido é o Stephen Curry. É que eu normalmente escolheria o Curry, mas esse ano especificamente eu preciso escolher o Harden. Não Sempre tem- lembrando que eu já tenho o LeBron James. Aliás, eu sou o LeBron James, eu já tenho o Kevin Durant e Stephen Curry no meu time. Então, o Gui quer coisa Harden. E aí? Tá, vamos lá. Eu vou de... eu vou de Kyrie Irving. Kyrie Irving aqui. Vavo. Eu acho que ele não escolheu bem, porque eu já tenho o Curry, eu não ia escolher ele de jeito nenhum, podia ter deixado por último, né? Eu não ia escolher Curry e Irving no mesmo time. É que eu não tô montando um time das 5 posições, eu tô montando Sim, jogadores que eu escolheria... E vale lembrar que não precisa respeitar as posições Exato, na exato. votação oficial da NBA. Se eles quiserem jogar todos alas e pivôs contra armadores, eles podem. Então o meu escolhido agora é o Joel Embiid, que é o único pivô disponível. É que eu tenho um pivô melhorado, né? Que é o Giannis. Enfim, ele Você tem tamanho é o de Giannis. pivô. Você não só tem, Bom, como tem você isso. é o Giannis. O point center. Bom, então eu vou precisar escolher alguém para marcar todo esse povo. Eu tenho 2 excelentes opções, mas eu vou com a que está jogando melhor nessa temporada, que é Paul George. Então, como só restaram Kawhi Leonard e Kemba Walker, eu já tenho o Stephen Curry de armador, eu vou de Kawhi Leonard. E eu vou de Kemba Walker. Vamos lá, agora nos reservas eu começo. Como vai assim? ser o draft. É como vai ser o draft. Não sabia. Nos reservas eu começo, e aí, bom, como eu foquei em armadores nesse pedaço do draft, então obviamente que Anthony Davis, né? Eterno Anthony Davis, nosso mascote aqui. Bom, eu como só Amigo do programa. Amigo do... Um beijo, Anthony Davis, um beijo. Eu, como só peguei o Curry, eu peguei 3 alas e um pivô, eu vou de Russell Westbrook. Bom, eu vou fazer as coisas ficarem bem interessantes aqui. Eu vou de... Pô, como não vou escolher o Jokic? Eu que defendo. Ele defende ele há 9 o episódios. Jokic aqui. Isso que o Vavo falou é verdade. É o nosso primeiro double do programa. Daqui a pouco a gente faz o double-double, depois o triple-double. Hoje é o 10º episódio? Hoje é o 10º É episódio. pra vocês que duvidaram da gente, quando eu sempre quis mandar um recado pra pessoas Sendo que ninguém duvidou. pra pessoas que exatamente imaginaram. Só um parênteses rápido. Uma vez eu vi um jogo Sport e Palmeiras vi na TV, aqui em São Paulo. O Sport tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil do Corinthians, e o Corinthians estava na 2ª divisão. O Sport veio aqui e ganhou de 3-0 do Palmeiras, ou seja, o Sport campeão da Copa do Brasil, ganhou do Palmeiras, era um time forte em 2008. O Durval, que é um zagueiro que joga até hoje, começa a entrevista. Isso aí é pra todos vocês que duvidaram da gente e tal, não sei o quê. E ninguém duvidava dos caras. Os caras ganharam a Copa do Brasil, sabe? Mas o cara começa a entrevista falando. Começa já marrento. Eu sempre quis mandar essa mensagem. Então, pra vocês aí, nosso primeiro double aí. Brigadão aí. Minha vez, né? Uhum. Eu escolho Damian Lillard. Engraçado, né? Tá todo mundo escolhendo no Oeste primeiro, né? Quase acabou o Oeste, só tem mais 3 do Oeste.
Eu vou... bom, eu preciso de alguém pra chutar essa bola, né? Porque o Curry já tá do outro lado, se bem que eu tenho o Harden. Mas, já pensou? A Harden e Clay? Que delícia. Eu vou de Clay Thompson. Então o meu agora é o Blake Griffin. Aí você foi mal, hein? Porque Blake você Griffin é deixou- quase nome de um cantor country, né? É, o cara do The Voice? Não, é Blake Shelton. Blake Shelton, então. Ele ganha todos os anos, né? Eu vou de Ben Simmons, então. Vamos ver quem restaram. Tá Só todo- pra então atualizar a galera. Restam LaMarcus Aldridge, Karl Anthony Towns. Só esses dois do Oeste. Do Oeste só. E Todo do o time do Leste restam Bradley Beal, Chris Middleton, Vucevic, Kyle Lowry e o D'Angelo Russell. Vamos lá. Eu vou de Karl Anthony Towns. Tenho 2 pivôs, Embiid e o Catman. Que inclusive eles gostam de se indicar um com o outro. Né? Indicar é um verbo lá do Sul. Se provocar. Mas o Embiid O gosta de Embiid é provocar ele. provocador, né? E o Towns não faz nada. Mas O enfim. Embiid, uma das coisas mais legais é ver o Embiid jogando contra o Detroit, porque ele odeia o Drummond. E aí ele provoca, ele sempre se dá muito melhor em cima do Drummond do que... eu vou no Oeste, disponível tem só o LaMarcus Aldridge, tem Kyle Lowry, Vucevic, eu vou de Bradley Beal. My man, Chris Middleton. Só não escolho o Dinwiddie porque não tá aqui. Bom, tem um outro jogador aqui que eu defendi bastante. Não, eu não vou escolher o Vucevic. Eu vou de Lowry. Que bom, porque eu não ia pegar ele de jeito nenhum. Ih! Imagina os jogadores falando isso. Imagina o LeBron falando isso na hora. Tá indicando. Que bom que tu pegou o Lowry porque eu não ia pegar ele de jeito nenhum. É indicando, Bom, é indicando. Assim o que fala. LeBron, eu tenho certeza absoluta que a primeira escolha dele vai ser o Kyrie Irving. Eu tenho certeza disso. Eu tô botando na reta aqui. Não, hein? eu também Podem acho. cobrar. Eu também aqui. acho. Ele vai tentar recrutar o Kyrie pro Lakers. Já estão se falando no telefone, se marcando no Snapchat. Snapchat não, no Instagram. Bom, resta lá Marcus Aldridge, Vucevic e o D'Angelo Russell, né? É isso? Temos 10 jogadores, 4, 7, 10 pra mim. Faltam 3. Eu escolho, então, o LaMarcus Aldridge. Bom, e aí falta Vucevic e D'Angelo. Olha, eu falei bastante, o Vucevic foi meu candidato a Most Improved Player. Eu escolheria o D'Angelo aqui, as minhas 2 últimas escolhas, 3, porque o Ben Simmons e o armador foram armadores, então eu vou de Vucevic. E me dá o D'Angelo Russell, o cara do qual o Dinwiddie é a reserva. E Consegui achar uma relação. eu acho que o D'Angelo vai ser mesmo o último a ser escolhido. Será? Mas, enfim. E agora a gente falta escolher os caras do Legacy Spots. E qual é a regra? Quem escolhe primeiro? Você. Eu escolho primeiro? Nowitzki ou Dwayne Wade? O LeBron e o Vamos Wade, de Dwayne né? Wade. Porque eles são amigos e Não, tal. porque ele ainda joga, né? Porque ainda pode acrescentar alguma coisa ao time. Nowitzki, sem condições atualmente. Só pra repassar então o nosso draft, o time do leste que eu, Gui, draftei, além de já ter o Giannis Antetokounmpo, James Harden, Kyrie Irving, Paul George, Kemba Walker. Esses são os titulares. Os reservas são Anthony Davis, Nikola Jokic, Klay Thompson, Ben Simmons, Bradley Beal, Kyle Lowry, Nikola Vucevic e Dirk Nowitzki. Só monta esse time teu aí pra mim por posição. É o Kyrie e o Kemba de armadores, o Harden de ala, com o Paul George de power forward e o Antetokounmpo de pivô? Ok. Small ball, meu. Small ball chama isso. E A coisa Harden com O small ball. Harden marca o pivô do adversário quando o Rockets joga small ball ousado. assim. o Harden fica naquele miguezinho, mas ele joga na defesa. Tu viu o último jogo? Ele quase conseguiu um 5x5 porque faltou um toco. E aí o Rockets fez um tweet assim: But he doesn't play defense, com as letras alternadas em maiúsculo Tipo, e minúsculo. retardados, Tirando né? o saco. E aí o Oeste, que foi o Vavo que draftou, além do LeBron James, Meu shooting guard no time, LeBron James. Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid e Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Dame Lillard, Blake Griffin, Karl Anthony Towns, Chris Middleton, LaMarcus Aldridge, D'Angelo Russell e Dwayne Wade. Vocês votem aí em qual time vocês acham que ganhariam no nosso suposto. Sabe o que eu vou fazer? All-Star Ó, acabei de criar isso agora. Eu vou entrar naquele What If Sports, que é um site que tu pode criar os rosters do time, e vou simular partidas entre esses nossos 2 times. Vou simular vários jogos, uma série de 7, e no episódio da semana que vem eu digo quem escolheu o melhor. Legal. Então, Acabei de criar isso agora, não tava na pauta.
Então, semana que vem, vocês vão ouvir aí quem ganhou na simulação. Vavo ou Gui. O futuro do esporte no presente do Big Shot Pod. Que legal. Então, ó, só pra acabar aqui o All-Star, vamos falar muito rápido, assim, quero, tipo, um parágrafo dos técnicos. Pode ser um técnico pra cada, você que era o West, fala do técnico do Oeste, o Gui fala do técnico do Leste. Eu ia fazer uma observação que na semana passada a gente falou exatamente que, abre aspas, no ano passado os técnicos foram o Mark D'Antoni do Rockets e o Dwayne Case do Raptors, como não podem repetir, vai ser esse ano o Steve Kerr do Warriors e o Nick Nurse do Raptors. Eis que as campanhas dos times mudaram até a data limite e os técnicos não vão ser o Kerr e o Nurse, vão ser o Budenholzer do Milwaukee Bucks e o Mike Malone do Denver Nuggets. Então, o que você acha do Mike Malone? Muito rápido. Eu já defendi ele em algum episódio anterior aqui, eu falei que ele era, antes de começar a temporada... Você falou no seu vídeo. No meu vídeo melhores também. chances de prêmios individuais por time. E aí você eu falou não escolhi o Jokic lá. pra nada, não escolhi o Jamal Murray, eu escolhi o técnico Mike Malone, que era o meu candidato do Denver Nuggets para técnico do ano. Porque você já falou isso no primeiro ou segundo episódio do Big Shot Pod. Exatamente. Você, Gui, o que você acha do Budenholzer? O Budenholzer foi minha escolha, se eu não me engano, eu preciso voltar, mas eu tenho quase certeza que foi a minha escolha quando a gente votou na premiação. Nas premiações, até aquele determinado momento, eu tenho quase certeza que o Budenholzer foi a minha escolha para técnico do ano, justamente porque ele tem feito o Bucks, se eu não me engano, o melhor time, o melhor recorde da liga agora, nesse momento. com basicamente, com a adição do Brook Lopes, mas basicamente o mesmo elenco que tinha ano passado. Você tirou o Jabari Parker e teve aí um upgrade, entre aspas, com a presença do Brook Lopes, então acho mais do que justo que o meu candidato a MVP até agora também tá no time, acho que não tem muito o que discutir. Mesmo critério, eu acho, do Mike Malone, né? Não teve nenhuma mudança significativa no time. Perfeitamente. Ele conseguiu render esses jogadores que eu falei no início do episódio, né? O Malik Beasley, Monte Morris. E talvez até mais surpreendente, porque ninguém esperava que o Nuggets começou bem, mas ninguém esperava que eles teriam um fôlego pra, nesse momento da mesmo temporada, com as lesões, ainda estar em primeiro, né? No Oeste. Então, dessa vez, como é bastante nome, a gente só vai... um parênteses, depois corta isso. Só um parênteses que eu vi, eu acho que foi no The Starters anteontem. O Budenholzer, ele tava com uma viagem marcada pra Costa Rica com a família. E de última hora, realmente no último dia, o Bucks passou o Raptors na campanha, na porcentagem, e ele vai jogar o All-Star Game, ou seja, ele vai ter que cancelar uma viagem pra Costa Rica. Só pra esclarecer, o técnico, ele é escolhido, os times de melhores campanhas até o dia 3 de fevereiro. Que é pra ter tempo justamente do pessoal se planejar pra viagem, etc e tal. Perdeu uma viagem pra Costa Rica. Mas ganhou um All-Star Games. Será que ele pagou um seguro pra receber o dinheiro de volta? Acho que não. Acho que com o que eles ganham eles ali... não ligam pra isso. Acho que o que eles ganham... Vai pra Costa Rica A família vai viajar, vai tirar foto com golfinhos, sei lá. Os golfinhos, vai tudo bem. Depois ele leva os filhos pra Disney, tá tudo certo. Eles pagam um cara de efeitos especiais pra colocar ali nas fotos. Tipo aquelas blogueiras que querem parecer que estão viajando, aí fazem uns fundos falsos, põe a Torre Eiffel atrás. Saiu uma notícia recentemente que tem uma galera que cobra $900 pra você tirar uma foto com dentro do jatinho. Dentro do jatinho, mas no chão. E se tem alguém fazendo isso é porque tem gente pagando, né? Sim, é o nosso futuro aí como digital influencers do basquete. Se vocês ouvirem, se a gente falar, estamos em tal lugar, duvidem, porque somos assim. Galera, então a gente vai achar um jeito aí de pôr esses times em algum lugar. Não sei se vai ser no Twitter, se vai ser no nosso site. Então, assina tudo onde a gente tá. Entra no site bigshotpod.com.br, @bigshotpod no Twitter e no Instagram, porque vai estar lá os nossos times. Provavelmente no Instagram pode ser um post legal de ter lá. Depois que for pro ar. Que aí, quando rolar mesmo, vocês vão lá e ficam falando pro Gui e pro Vavo se eles acertaram. Eu quero ver ou o se Gui eles fazer erraram. uma arte bonita. A minha cara, assim, Team Vavo e meus escolhidos. E a cara dele, Team Gui. Eu já tô desafiando ele a fazer uma arte. Uniforme, tipo do Space Jam. Só que em vez daquele laranja, ter os rostos de cada um no uniforme e os jogadores com uniforme. Nesse cenário, eu sou o Bill Murray. Então, meninos, é isso. Vamos pros jogos da semana. Vamos começar ao contrário hoje. Gui. Então vamos lá. Cara, numa das sacadas talvez mais irônicas da liga na formação da tabela dessa temporada, no dia da trade deadline, dia 7 de fevereiro, às 11 horas da noite, em Boston, quem joga contra o Boston?
o Lakers. Olha. Ou seja, os dois times que estão se degladiando nos bastidores pelo atleta pouco citado nesse podcast, o Anthony Davis. Pouco usado na thumbnail desse podcast. Pois é. Só as últimas 2 semanas. Eles jogarão após a deadline, né? A deadline acaba às 3 horas da tarde do leste nos Estados Unidos, então o jogo é às 11 horas daqui, seria 8 horas de lá, né? Se é que não acabou o horário ainda de verão, que é mais ou menos por agora, enfim, que acaba. Então, assim, algumas horas após o deadline de trocas, o Lakers e o Boston vão jogar e possivelmente teremos um vitorioso antes do jogo, porque se o Lakers tiver conseguido a troca pelo Davis, o Lakers, entre aspas, entra com uma vitória sobre o Boston. Agora, se não conseguir, as chances do Boston conseguir o Davis na off-season são maiores do que as do Lakers, na minha opinião, por ter mais assets disponíveis. Então, eu acho que é uma ironia Ironia não, eles devem ter feito de caso pensado, tá? Mas enfim, então o meu jogo da semana é Lakers e Celtics, dia 7 de fevereiro, às 11 horas da noite. Ou, uma observação desse jogo, ou os dois estão como perdedores, porque o Anthony Davis foi parar, sei lá, no Toronto Raptors, e aí o jogo é o consolo. Na verdade, se ele for para outro time, a gente ainda vai ter um segundo capítulo dessa história, eu acho. Chega de Anthony Davis, chega. Meu jogo também é um jogo do Lakers, mas eu escolhi mais por ser um jogo atraente de assistir. Eu escolhi Lakers e Sixers na Filadélfia no dia 10, que é um domingo, bom de assistir. Se é 13h30 nos Estados Unidos, é 6h30 aqui no Brasil. Com o LeBron James. Com o LeBron James, acredito, a não ser que haja... inclusive, esse é um dos motivos porque eu escolhi esse jogo. Aliás, esse horário de domingo é incrível. Ontem por causa do Boston Super Bowl e Oklahoma foi delicioso, horário bacana, né? Acabou um pouco antes do Super Bowl, foi delícia. Cedo, e nisso eu penso, coitado de quem mora na Europa, né? Só assiste jogo na madrugada. Pois é. Ou quem mora na China, que só assiste de manhã os jogos. A gente em Macau, eu ficava vendo os resultados em Macau. A gente foi pra Macau, eu e o Marcel, a trabalho em dezembro de 2017. E era muito engraçado você acordar de manhã e tá rolando o jogo, sabe? Então, galera que tá ouvindo, é isso. Só um comentário meu. Nerd que sou, tá sendo um prazer aqui fazer, porque eu tô vendo que quase não tem diferença entre o meu Dungeons and Dragons com o que a galera fica fazendo aí, de pegar time, ver quem é melhor, quem não é. Então, tô muito feliz aí de ver que somos todos iguais e que vamos nos unir um dia ainda. Eu só sei o que é Dungeons and Dragons porque eu assisto Big Bang Theory, senão eu não saberia. Igual eu não saberia o que era muitas coisas que vocês falam aqui se eu não apresentasse esse podcast. Então, estamos aprendendo um com o outro aí. A lição que a gente tira disso é: se você não sabe algo, apresente um podcast. Apresente um podcast a respeito, que você aprende muito. Falando nisso, como já falamos no começo do programa, eu vou me ausentar por alguns episódios e queria convidar aqui Cristiano Antônio Dias para falar aqui, que eu vou passar o bastão para ele que vai apresentar. Então, se vocês não sabem quem é o Cris Dias é um dos fundadores da internet brasileira, tava aqui quando tudo aqui era mato. E, na verdade, ele trouxe o mato. Foi ele que plantou a internet brasileira, o primeiro cabo coaxial que passou aqui na Rua Augusto, foi ele que passou. Ele é dono aqui, nosso produtor e dono da Rede Amperes de podcast, né? Junto com o Alexandre Maron. Vocês conhecem a vozinha dele do Braincast e do já clássico Boa Noite Internet. Cristiano, tudo bem com você, Cristiano? Esse é o Big Shot Pod. Ah lá, ganhou. Tá ensaiado. É uma responsabilidade essa frase, carregar essa frase. A gente dá o manto conforme, né? Dá o frio conforme o cobertor, já diria a música. Então, o Cris tá aqui, essa vozinha vocês vão ouvir a partir da semana que vem. Eu devo perder uns 3, 4 episódios aí, vou viajar. Logo vocês vão saber por que estarei viajando. Ainda não posso falar pra todo mundo, mas o Cris vai estar aqui. Cris, já obrigado. Tem coisa boa por aí. Vai jogar o All-Star Game, não é isso? Não, na verdade, ele tem 2 famílias, então ele tá indo passar um tempo com a outra família. Eles não sabem que eu gravo podcast, então não falam meu nome de verdade por aí. Cris, você quer dar o final aqui pra galera já se acostumar com sua voz? Claro, onde é o final? Final tá aqui. É e-mail, vamos achar. Olha aí, então vou até mudar Onde que acha a gente? Acha em bigshotpod.com.br, todos os lugares onde você ouve podcast, incluindo o YouTube, nas social redes, @BigShotPod. Deixa lá seu comentário, manda suas diquinhas e passa adiante. Se você discordou do que foi dito aqui, manda para bigshotpod@ampere.audio. Ampere.audio é a rede de podcast que mais cresce no Brasil. E se você gosta da gente, o que você faz?
levanta a mão, tira o pé do chão e bate palminha. Não, você passa adiante pro amiguinho, pra amiguinha, manda pra alguém que curte NBA, que tá por dentro, que tá pirando aí com o All-Star Game e todas essas trocas e todas essas tretas e todas essas thumbnails do Anthony Davis. E, muito importante, eu esqueci de pedir isso no meu podcast, 5 estrelinhas no iTunes, um comentáriozinho lá, daquela presa pra quê? Pra subir no ranking e pra mais gente descobrir que existe o Big Shot Pod. A família Ampere de podcast, a rede de podcast mais que cresce no Brasil, não é só o Big Shot Pod, que é o podcast NBA que mais cresce no Brasil. Também tem O que mais tem filhos também. o que mais tem filho. A média está caindo a cada semana. Tem o supracitado Boa Noite Internet, que sou eu que apresento sozinho. Carrego essa pedra nas costas toda semana. boanoiteinternet.com.br. E o Família Feminista, que homem pode ouvir também. Então você, ouvinte, parte desse público do Big Shot Pod, que é majoritariamente masculino, ouve Família O Feminista. episódio do Clitóris é muito bom. Todo mundo vai aprender alguma coisa aí. Quem não gosta de clitóris? Exatamente. Tem Tem gente. o que tem gente aprender. não gosta. Tem dicas práticas lá. E pra fechar, lê a letra E aqui. Então, pra fechar, como sempre, esse podcast é produzido por essa vozinha gostosa aqui no nosso vídeo, Cristiano Dias. Gente, a produção da Ampere, gravado aqui em Nova Bra Habitat por Raul Leal. Então, galera, até semana que vem com o podcast. Eu vou estar em outro continente, mas ouvindo e com meu coração aqui pra vocês. Até lá, meninos. E esse foi o Big Shot Pod. Voltamos semana que vem com mais notícias de Anthony Davis. Esse é o Big Shot Pod. Não vou acabar esse episódio sem falar uma vez. Até mais, galera.